Olá! Vamos então começar a resolver os exercícios da página 24. Muito bem, então nós temos aqui o primeiro exercício que nos diz: a potência 2 elevado a 4 pode ser representada por... E temos aqui várias opções. Então, se nós escrevermos aqui 2 elevado a 4, nós sabemos que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, é uma multiplicação em que aparece 4 vezes o número 2. Portanto, é a opção A. Ok? Vamos passar então ao exercício seguinte, que diz assim: se compararmos duas potências com a mesma base natural, ou seja, a base pode ser 1, 2, 3, 4, por aí adiante. Então, qual a opção A pergunta: é maior a que tiver menor expoente? Então vamos ver. Escolhendo ao acaso, por exemplo, o número 2. Se nós tivermos 2 elevado a 2 e 2 elevado a 3, qual destas é maior? Nós sabemos que 2 vezes 2 vai ser igual a 4. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, a opção A é falsa, ou seja, quanto maior for o expoente, se a base for igual, maior vai ser o resultado. Então, a opção A diz que é maior a que tiver menor expoente. É falso. Vamos ver o que é que diz a B. É maior a que tiver maior expoente. Isto é verdadeiro. Então, a opção B seria a nossa escolha. O 3 diz o seguinte: o número designado por 5 elevado ao cubo é... Então, 5 elevado ao cubo. Nós sabemos que é 5 vezes 5 vezes 5, ou seja, uma multiplicação em que o número 5 aparece 3 vezes. Portanto, quanto é que isto dá? 5 vezes 5, nós sabemos que dá 25. E agora, 25 vezes 5, quanto é que isto dá? 5 vezes 5, 25, e bom 2, 5 vezes 2, 10, e 2, 12. Portanto, dá 125. Então, aqui, a nossa opção seria a C. Agora, o exercício 4. O exercício 4 diz: duas potências com o mesmo expoente são a linha A, 3 elevado... Vou só aumentar aqui um bocadinho a imagem para poderem ver melhor. Pronto. Então, duas potências com o mesmo expoente são 3 elevado a 18 e 3 ao cubo? Não parece, porque o expoente é o número que está em cima, portanto, a A não pode ser. A B, 5 ao quadrado e 4 ao quadrado? Sim, estas têm o mesmo expoente, portanto, a opção correta é a B. Vamos passar, então, próximo. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? A. Todo número par é primo? Ora, nós sabemos que os números pares dão para dividir por 1, por 2 e por ele próprio. Portanto, já não é número primo, porque nós sabemos que o número é primo quando só tem dois divisores. Ou seja, 1 e ele próprio, certo? O próprio número. Por exemplo, se for 13, 13 só dá para dividir por 1 e por 13. Ok? Portanto, nunca um número par, exceto o 2, é número primo. Portanto, esta é falsa. B. 1 é um número composto? Nós sabemos que o conjunto dos números primos não inclui o 1. Portanto, à partida, esta é verdadeira. Mas vamos ver as outras. Todo número ímpar é primo? Isto é falso, porque, por exemplo, o número 9 é um número ímpar, mas não é primo. Porquê? Porque ele é divisível por 1, por 3 e por 9. Portanto, é falso. Existe um número múltiplo de 3 que é primo. Ora, se é múltiplo de 3, ele é divisível por 3, portanto, já não é primo. Então, a opção verdadeira aqui é a B.
Próximo exercício. Quantos números primos estão compreendidos entre 20 e 45? Portanto, nós já sabemos que os números pares não são números primos, porque todos eles são divisíveis por 2. Portanto, vamos ver. O 20 não é. O 21 aparece na tabuada do 3, portanto, já não é número primo. O 23 não aparece em nenhuma tabuada, portanto, vamos pôr aqui o 23. O 25 é divisível por 5, porque aparece na tabuada do 5. O próximo é o 27, também é divisível por 3, porque aparece na tabuada do 3. Depois temos o 29, que não aparece em nenhuma tabuada, portanto, temos o 29. O 31 também não aparece em nenhuma tabuada. O 33 não é número primo, porque aparece na tabuada do 3. 3 vezes 11 dá 33. O 35 é divisível por 5, portanto não pode ser. Depois temos o 37, que não aparece em nenhuma tabuada. Depois temos o 39. O 39 é divisível por 3, porque 3 vezes 13 é 39. Portanto, o 39 não é número primo. Depois temos então o 41. O 41 não aparece em nenhuma tabuada, portanto, vamos considerar o 41. E temos, por fim, o 43, que também não aparece em nenhuma tabuada. Portanto, vamos contar. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, a resposta certa é a opção D. Ok? Vamos escrever aqui direitinho. D. O exercício número 7 diz assim: considera as seguintes afirmações. 4 é divisor de 124. Vamos lá ver se isto é verdade ou não. Então, vamos pegar no 124 e vamos dividir por 4. Então, em 12, o 4 cabe 3 vezes. 3 vezes 4, 12. Para 12, nada. Baixamos o 4. Em 4, quantas vezes cabe o 4? Cabe 1. 1 vezes 4, 4. Para 4, nada. Portanto, a 1 é verdadeira. Agora vamos ver a 2. 11 é um número composto. Ora bem, 11 só dá para dividir por 1 e por 11. Portanto, 11 é um número primo. Então, 11 é número primo. Portanto, a 2 é falsa. 35 é múltiplo de 7 e de 5. Então, vamos lá ver. Nós fizermos 5 vezes 7 dá 35. Portanto, o 35 é múltiplo quer de 5, quer de 7. Aparece na tabuada do 5 e na tabuada do 7. Portanto, é verdadeira. E 1 é um número primo. Ora, nós já tínhamos falado atrás que o 1 não pertencia ao conjunto dos números primos. Portanto, é um número composto. Esta é falsa. Então, vamos lá ver qual é das seguintes opções a correta. 1 e 4 são verdadeiras? Não. 2 e 3 são falsas? Não é. 1 e 3 são verdadeiras. Então, é esta a opção. Portanto, a opção C. O exercício número 8 diz: sou divisor de 36. Portanto, é um número que 36 aparece na tabuada dele. Então, pode ser, por exemplo, o 2, não é? Que é um número par. Pode ser o 3. Pode ser o 4. Pode ser o 12. Mas o que é que diz a seguir? Não sou múltiplo de 3. Portanto, 12 é múltiplo de 3. Portanto, não pode ser nem o 3, porque também o 3 é múltiplo de 3. A B e a D estão excluídas. Nem sou um número primo. 2 é um número primo. Portanto, também não pode ser o 2. Portanto, a opção correta é a C. Agora 9. 9 diz o seguinte: qual das seguintes decomposições em fatores primos está errada? Então vamos lá ver. A opção A. Temos 8 a dividir por 2 dá 4. 4 a dividir por 2 dá 2. 2 a dividir por 2 dá 1. Só um momento que eu vou ter que substituir aqui esta imagem que está incompleta. Só um bocadinho, que é rápido.
porque aqui esqueci-me de pôr as últimas linhas. Bem, já não dá para fazer o que eu queria, portanto, mas vocês compreendem se verem o vosso livro. Portanto, vamos lá ver. 2 a dividir por 2 dá 4, 4 a dividir por 2 dá 2, 2 a dividir por 2 dá 1. Portanto, até aqui tudo correto, tudo certo. Vamos ver a opção B. A opção B, nós temos 12 a dividir por 2 dá 6, 6 a dividir por 2 dá 3, 3 a dividir por 2 dá 1. Também está correta. A C, temos 30 a dividir por 3 dá 10, 10 a dividir por 5 dá 2, 2 a dividir por 2 dá 1. Correto. A D, temos 40 a dividir por 4. 4 não é um número primo, portanto não podemos fazer esta decomposição. Portanto, qual delas é que está errada? Opção D. Ok? Próximo. Então, que diz assim, decompondo o número 3.960 em fatores primos, obtém-se. Então, 3.960, vamos lá decompor em fatores primos. É par, dá para dividir por 2. Então, vamos fazer aqui a conta ao lado. A dividir por 2. Em 3, o 2 cabe 1. 1 vezes 2, 2 para 3. 1, baixamos o 9. Em 19 cabe 8, 8 vezes 2, 18 para 19, 1, baixamos o 6. Em 16 cabe, ali não é 8, é 9, peço desculpa. 9. Agora, continuando, em 16, quantas vezes cabe o 2? Cabe 8. 8 vezes 2, 16, para 16, nada. Baixa-se o 0. Não cabe, passei aqui, 0, resto 0. Ainda podemos dividir outra vez. Portanto, aqui obtivemos 1980. Dá para dividir novamente por 2. Então, em 19, quantas vezes cabe o 2? Cabe 9. 9 vezes 2, 18, sobra 1. Em 18, cabe 9. 9 vezes 2, 18, sobra 0. Baixa-se o 0. Vem para aqui. Resto 0. Portanto, 990. Continuamos a ter o número par, que dá para dividir novamente por 2. Então, em 9, o 2 cabe 4 vezes, 4 vezes 2, 8, e para 9, 1. Baixa-se o 9, em 19, o 4, o 2 cabe 9 vezes, 9 vezes 2, 18, para 19, 1, baixa-se o 10. Em 10, quantas vezes cabe o 2? Cabe 5. 5 vezes 2, 10, para 10, nada. Portanto, dá 495, que dá para dividir por 5. Então, vamos lá. Um número que acaba em 5 dá para dividir por 5. Em 49, quantas vezes cabe 5? Cabe 9. 9 vezes 5, 45, sobram 4. Baixa-se o 5. Em 45, quantas vezes cabe o 9? O 5 cabe 9. 9 vezes 5, 45, para 45 sobra 0. Portanto, aqui obtemos 99. 99 dá para dividir por 3. Em 9, quantas vezes cabe o 3? Cabe 3. 3 vezes 3, 9 para 9, 0. Baixamos o 9. 9, o 3 cabe 3 vezes. 3 vezes 3, 9 para 9, 0. Então, isto a dividir por 3 dá 33. 33 dá para dividir novamente por 3. Então, em 33, quantas vezes cabe o 3? 3 cabe 1. 1 vezes 3, 3 para 3, nada. Baixa-se o 13. Em 3, quantas vezes cabe 3? Cabe 1. 1 vezes 3, 3 para 3, nada. Portanto, dá a dividir por 3, dá 11. 11 a dividir por 11, dá 1. Portanto, se nós fizermos aqui a decomposição, fica 3.960 é igual a 2 elevado a 1, 2, 3, 2 elevado a 3, vezes 3 elevado a 2, vezes 5, vezes 11. Portanto, a opção correta é a opção B. Ok? Próximo exercício, que diz assim: qual das seguintes decomposições não é uma decomposição em fatores primos? Ok, 2 é primo, 3 é primo, 5 é primo, 11 é primo. Está certo. 3 é primo, 5 é primo, o 11 também é primo. Está certo.
o 2 é primo, o 5 é primo, o 11 é primo, também está correto. O 9 não é primo, portanto esta é que está errada. Então qual é que não é? É a opção D. Ok? Próximo exercício. Que diz assim: o máximo divisor comum entre 12 e 48 é... Então vamos lá fazer aqui a decomposição. 12 dá para dividir por 2, que dá 6, a dividir por 2 dá 3, a dividir por 3 dá 1. Portanto, isto fica 12 igual a 2 elevado a 4 vezes 3. 2 elevado a 2, peço desculpa. 2 elevado a 2 vezes 3. E aqui temos o 48. Vamos decompor também em fatores primos. Dá para dividir por 2, dá 24. Que dá para dividir por 2, que dá 12. Dividir por 2 dá 6. A dividir por 2 dá 3. A dividir por 3 dá 1. Portanto, 48 vai ser igual a 2 elevado a 4 vezes 3. Nós sabemos que o máximo divisor comum entre dois números, neste caso 12 e 48, são os fatores comuns. Quais são os fatores comuns que nós temos aqui? O 2, não é? Temos o 2 aqui e o 3. Mas têm que ser elevados ao menor expoente. O 2 está elevado ao menor expoente aqui. Portanto, fica 2 ao quadrado. E o 3 está elevado ao menor expoente, quer aqui, quer num, quer noutro. Mas pronto, podemos escolher este. 2 ao quadrado dá 4, vezes 3 dá 12. Portanto, o máximo divisor comum entre 12 e 48 é 12. Já o mínimo múltiplo comum é diferente. Portanto, mínimo múltiplo comum entre 12 e 48. Vamos lá fazer novamente a decomposição, que é igual à anterior. Ok? 12 é igual a 2 elevado a 2 vezes 3. E 48 a dividir por 2 dá 24. A dividir por 2 dá 12. A dividir por 2 dá 6. A dividir por 2 dá 3. A dividir por 3 dá 1. Portanto, ficamos com 48 igual a 2 elevado a 4 vezes 3. O mínimo múltiplo comum entre dois números são os fatores comuns. Portanto, os fatores comuns temos o 2 e o 3. E não comuns, que aqui não existem, mas elevados ao maior expoente. Maior expoente, então, temos aqui o 2 elevado a 4 e aqui temos o 3. Então, fica 2 elevado a 4 vezes 3, que isto dá 48. Portanto, o mínimo múltiplo comum entre 12 e 48 é 48. Vamos continuar então para o exercício 14, que diz: observa os números seguintes: 320, 59, 255, 271 e 2028. E a 14.1 diz: o número divisível por 4 e por 10, mas não por 3, é... Então, se não é divisível por 3, não pode, a soma dos seus algarismos não pode dar múltiplo de 3. Portanto, 5 mais 5, 10, mais 5, 12. Portanto, não pode ser a A, porque 12 é múltiplo de 3. A B, 2 mais 2, 4, mais 8, 12. Também não pode ser a B, porque 12 é múltiplo de 3. 3 mais 2, 5. Talvez 320 seja. E agora vamos ver o D. 2 mais 7, 9 mais 1, 10. Mas tem que ser um número divisível por 4 e por 10, e não por 3. Portanto, se não é por 3, podia ser a C ou a D. Mas se é divisível por 10, tem que terminar em 0, portanto não pode ser a D. Aqui a opção correta era a opção C. 14.2. O número divisível por 9 é... Então vamos ver que números é que aparecem na tabuada do 9. Sabemos que 59 não aparece.
320 também não é? Se nós fizermos aqui ao lado a tabuada do 9, vamos obter 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108, 117, 126, 125, 135, 134, 133. Pronto, podemos fazer isso. Mas o mais fácil é pegar no número e dividi-lo por 9 e ver se dá número inteiro. Ok? Portanto, vamos pegar no 171 e vamos dividi-lo por 9. Em 17, quantas vezes cabe o 9? Cabe uma vez. 1 vezes 9, 9. Para 17, faltam 8. Baixamos o 1. 81, quantas vezes cabe o 9? Cabe 9. 9 vezes 9, 81. Para 81, 0. Portanto, um número divisível por 9 pode ser o 171. Portanto, aqui a resposta A. E agora, o número primo. O número primo tem que ser um número que não apareça. Primeiro que não seja par. Portanto, a C e a B já estão fora de questão. Todos os números que acabam em 5 são divisíveis por 5. Portanto, este também não pode ser. O 59 não aparece em tabuada nenhuma. Portanto, pode ser o 59. Aqui teríamos a opção A. E agora, o máximo divisor comum entre 320 e 2028. Então, aqui vamos ter que fazer a decomposição. Então, fazendo a decomposição, vamos obter 320, isto dá para dividir por 2, dá 160, a dividir por 2 dá 80, a dividir dá 40, 20, 10, 5, 1. Portanto, aqui ficaríamos com 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 5. E agora, 2028. A dividir por 2 dá 1014. A dividir por 2 dá 507. Agora, 507, se nós somarmos 7 com 5 dá 12, portanto dá para dividir por 3. Vamos fazer aqui o cálculo ao lado. 507 a dividir por 3. Em 5, o 3 cabe 1. 1 vezes 3, 5. 1 vezes 3, 3 para 5, 2. Baixa-se o 0. 20, o 3 cabe 3, 6, 9, 12, 15, 18. Cabe 6 vezes. 6 vezes 3, 18 para 20, 2. Baixamos o 7. Cabe 9 vezes. 9 vezes 3, 27. Para 27, nada. Então, dá 169. 169. Isto vai ser divisível por que número? Portanto, não é divisível. Vamos ver se ele é divisível por 3. Em 16, o 3 cabe 3, 6, 9, 12, 15, cabe 5. 5 vezes 3, 15. Em 19, quantas vezes cabe o 3? Cabe 6. 6 vezes 3, 18, para 19, 1. Portanto, não é divisível por 3 porque o resto não é 0. Mas pronto, podemos pôr que ele é divisível por 169, que vai dar 1. Então, isto decomposto vai dar 2 elevado ao quadrado vezes 3 vezes 169. Então, o máximo divisor comum diz que são os fatores comuns. Que fatores comuns é que nós temos aqui? O 2 e mais nenhum. Elevado ao menor expoente. Neste caso, é o 2 ao quadrado. Portanto, 2 ao quadrado dá 4. Portanto, será a opção A. Ok? Próximo exercício.
que diz assim: a Maria tem 30 laranjas e 84 peras, que vai colocar em sacos de modo a nelas ter igual número de laranjas e de peras. Qual o maior número de sacos que podem ser? Então, se ela vai dividir por sacos, vamos ter que fazer o máximo divisor comum entre 30 e 84. Então, vamos lá decompor. Decompondo 30, dividir por 2 dá 15, a dividir por 3 dá 5, a dividir por 5 dá 1. E vamos dividir o 84. A dividir por 2 dá 42, a dividir por 2 dá 21, a dividir por 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 dá 7, a dividir por 7 dá 1. Então, aqui fica 2 vezes 3 vezes 5, e aqui 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7. E diz-nos então que o máximo divisor comum é os fatores comuns, que temos aqui, que é o 2 e o 3, elevado ao menor expoente. Aqui é o 2 e aqui é o 3. Então, 2 vezes 3, que dá 6. Portanto, é a opção B. Agora o 16 diz o seguinte: 2 carros partem juntos para darem algumas voltas numa pista de corridas. O carro mais rápido demora 5 minutos a completar uma volta e o outro 7 minutos. Após quanto tempo os carros voltam a encontrar-se no ponto de partida? Aqui temos que fazer o máximo, aliás, o mínimo múltiplo comum entre 5 e 7. Ou então podemos fazer os múltiplos de 5, certo? Que é 5, aliás, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ok? E os múltiplos de 7, vamos fazer até 70. 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 73, 63, 70. Portanto, onde é que eles se vão encontrar? Aqui vão se encontrar 35 minutos após. Portanto, será a opção B. Agora, passando para a página seguinte, temos o primeiro exercício, que diz o seguinte: qual das seguintes opções representa a potência 3 elevado a 5? Então, 3 elevado a 5 sabemos que é o número 3, que vai ser multiplicado 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, não pode ser mais, portanto não pode ser a opção C. Não é 5 elevado a 3, porque a potência tem base 3 e não base 5. Não é 3 ao quadrado, porque temos 3 elevado a 5 e não 3 elevado a 2. Portanto, é a opção A. E agora, próximo. Numa regata, os participantes chegaram pela seguinte ordem. O participante A, no primeiro lugar, que é o barco com o número ímpar divisível por 3. Portanto, o número ímpar tem que ser o 25, o 27, o 17. Qual destes é divisível por 3? O 27. Então, este aqui é o A. O participante B chegou em segundo lugar, é o barco com o número primo. O único número primo que nós temos aqui é o 17. Portanto, este é o B. Participante C chegou em terceiro lugar, é o barco com o número divisível por 2 e por 5. Ou seja, se é divisível por 5, tem que terminar em 5. E por 2 em simultâneo tem que terminar em 0. Portanto, será o 20. Este é o participante C. Identifica o número do barco de cada um dos participantes. Já está feito. Ok? Próximo exercício. Que diz:
Considera os segundos números. Então temos aqui uma mesa com uma série de números. Identifica os números primos. Os números primos nós sabemos que são aqueles que só aparecem na tabuada do 1 e na tabuada deles próprios. Portanto, 3.1. O 13 é número primo, o 9 não é, o 11 é número primo, o 5 é número primo, o 28 é número par, por isso não é primo. Depois temos o 10, que é divisível é número par, também não é primo. Depois temos o 7, temos o 3, temos o 2, o 21 aparece na tabuada do 13 e do 7, portanto não é número primo, e temos o 29, que não aparece em nenhuma tabuada. 3.2. Quais são os números compostos, mas divisíveis por 3? Ou seja, quais destes quais os que são compostos? Compostos nós sabemos que são o 9, o 28, o 10, o 21. Então, qual destes é que aparece na tabuada do 3? Aparece o 9 e o 21, ok? Próximo exercício. 4. Decompõe 420 em fatores primos. Isto é muito fácil. Não é? É um número par, dá para dividir por 2, que dá 210. A dividir por 2 dá 105, que dá para dividir por 3. Fazer aqui a continha ao lado. Então, em 10, o 3 cabe 3 vezes. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1, 15, cabe 5. 5 vezes 3, 15, para 15 nada. Portanto, isto dá 35, que dá para dividir por 5, que dá 7. Que dá para dividir por 7, que dá 1. Portanto, 420 decomposto em fatores primos fica 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5, vezes 7. Ok? Próximo exercício. Ao decompor um número em fatores primos, a Inês descobriu que esse número era divisível por 7 e por 10, mas não por 3. Ou seja, na sua decomposição tem que aparecer o 7 e pelo menos um múltiplo e tem que terminar em 0, mas não pode aparecer o 3. Portanto, vamos lá ver. A não pode ser, porquê? Porque aparece o número 3, o número não é divisível por 3, é divisível por 7 e é múltiplo de 10, portanto pode ter o 5 na sua composição, a partir da AB poderá ser, é divisível por 7 e não mas não por 11, e aqui temos os 2, o 5 e o 7. Vamos ver, nós se fizermos 5 vezes 7 dá 35. Opção B, que é divisível por 7, porque tem aqui na tabuada do 5, mas não é divisível por 10, porque não acaba em 0. Portanto, a opção B não pode ser. Se nós fizermos 7 vezes 11, vamos obter 77. 77 não acaba em 0, por isso não é divisível por 10. Portanto, também não pode ser a opção C. Vamos ver a D. 2 vezes 5 vezes 7. 2 vezes 5 dá 10, vezes 7 dá 70. 70 é divisível por 7, exatamente, dá para dividir por 10 porque acaba em 0, mas não por 3, porque não aparece na tabuada do 3. Portanto, a opção certa é a opção D. 6. Ao decompor o número em fatores primos, a Joana encontrou, então, 2 elevado ao cubo, 3 elevado ao quadrado, vezes 11. Indica 2 possíveis divisores do número. Então, o número, à partida, é divisível por 2. Não é? Porque se o primeiro é 2, então ele dá para dividir por 2. Porque é par. Se nós fizermos aqui a continha para descobrir o primeiro, qual é o número, 2 elevado ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 11, isto dá 2 ao cubo dá 8, 3 ao quadrado dá 9, vezes 11. 8 vezes 9, se nós formos à tabuada do 8,
dá 72. 72 vezes 11. Então, se nós fizermos 72 vezes 11, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 7, 7, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 7, 7. Isto vai dar 2, 9, 7. Portanto, isto dá 792. Então, que número é que pode ser divisível ainda? Vamos ver se ele é divisível por 3. Portanto, vamos somar. 7 mais 2, 9. 9 mais 9, 18. 18 é múltiplo de 3, portanto, ela é divisível por 2 e por 3, porque também tem aqui 2 e 3 na sua decomposição. Ok? Vamos fazer agora a 6.2. Vou apagar isto. Sem calculares o número, explica por que razão esse número é divisível por 99. Porque se ele é divisível por 3, então 99 também é divisível por 3. Logo, também é divisível por 99. Vou escrever aqui. Se o número é divisível por 3, e 99 é divisível, estou a escrever mal, se é divisível por 3, então ambos não. Então, o número é divisível por 99. Agora, 3. Sem efetuares a divisão, indica o quociente do número por 72. Ora bem, vamos decompor o 72. 6.3. 72 a dividir por 2 dá 36, a dividir por 2 dá 18, a dividir por 2 dá 9, a dividir por 3 dá 3, a dividir por 3 dá 1. Portanto, isto fica 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Então, se nós formos aqui ao número, nós temos a decomposição é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 11. Se nós aqui, se vamos dividir este por este, isto vai desaparecer. Portanto, o quociente é 11. Agora, 7. Utilizando o máximo divisor comum, vamos simplificar, então, 15 e 70. Então, 15 dá para dividir por 3, que dá 5, que dá para dividir por 3, que dá para dividir por 5, que dá 1. E 70 dá para dividir por 2, que dá 35, que dá para dividir por 5, que dá 7, que dá para dividir por 7, que dá 1. Então, isto aqui vai ser 3 vezes 5, e este vai ser 2 vezes 5 vezes 7. O máximo divisor comum são os fatores comuns e não comuns elevados ao maior expoente. Portanto, temos o 2, temos o 3, temos o 5 e temos o 7. Então, 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Aqui são só os fatores comuns. Peço desculpa. Os fatores comuns, só temos o 3 e o 5, elevado ao menor expoente. Aliás, não temos o 3 e o 5, só temos o 5. É o único fator comum. Portanto, isto dá para simplificar dividindo por 5. Então, 15 a dividir por 5 dá 3, 70 a dividir por 5 dá 14. Ok? Próximo exercício. Calcula, então,
esta fração. Para obter frações com o mesmo denominador, utiliza o mínimo múltiplo comum. Ok, vamos fazer então o mínimo múltiplo comum para 25 e para 30. 25 dá para dividir por 5, que dá 5, a dividir por 5, que dá 1. Então, isto vai ser 5 ao quadrado. 30 dá para dividir por 2, que dá 15, que dá para dividir por 3, que dá 5, dá para dividir por 5, que dá 1. Portanto, 2 vezes 3 vezes 5. O mínimo múltiplo comum são os fatores comuns e não comuns elevados ao maior expoente. Então, aqui temos o 5 elevado ao maior expoente, vezes 2 vezes 3. Então, fica 5 ao quadrado, vezes 2 vezes 3, que fica 25 vezes 2 vezes 3, que fica 150. Então, tem que obter aqui 150 para multiplicar o 25. Para obter 150, tem que multiplicar o 25 por 6. E aqui o 30 por 5. Ok? Então, vamos lá fazer esta continha. 15 sobre 25 menos 4 sobre 30. Então, este vezes 6 e este vezes 5. Isto vai ser igual a 66 a dividir por 150 menos 5 vezes 4 dá 20 a dividir por 150. Então, isto vai dar 46 a dividir por 150. Muito bem. Agora o exercício 9 diz: queremos dividir uma placa de esferovite de 80 cm por 48. Então, vamos passar a desenhar aqui a placa. Então, temos uma placa de esferovite que tem 80 cm por 48. Em quadrados, todos iguais, sem que haja desperdício de material. Qual deverá ser o comprimento do lado de cada quadrado para que a sua área seja a maior possível? E desta forma, quantos quadrados se conseguem formar? Então, se vamos dividir, vamos fazer o mínimo divisor comum entre 80 e 48. Então, vamos lá fazer a decomposição. Vou só apagar aqui a imagem. Então, 80 dividir por 2 dá 40, a dividir por 2 dá 20, a dividir por 2 dá 10, a dividir por 2 dá 5, a dividir por 5 dá 1. Portanto, isto fica 2 elevado ao 4 vezes 5. E agora o 48. Dividir por 2 dá 24, a dividir por 2 dá 12, a dividir por 2 dá 6, a dividir por 2 dá 3, a dividir por 3 dá 1. Portanto, isto fica 2 elevado a 4 vezes 3. E o máximo divisor comum diz-nos que são os fatores comuns, neste caso o 2, elevado ao menor expoente. Aqui ele por acaso está igual, está elevado a 4. Então isto fica 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, qual deverá ser o comprimento do lado de cada quadrado para que a sua área seja a maior possível? Então, deverá ser 16. Então, se nós viermos aqui e dividirmos os 48 e os 80 por 16, não é? 48 a dividir por 16 vai dar 3. Então, vamos ter aqui 3 quadrados. E aqui o 80 a dividir por 16 vai dar 5. E aqui vamos ter 5. Todos com lado 16.
Então, se aqui vai dar, se temos 3 e se aqui temos 5, vamos ter então 15 quadrados. Ok? Próximo problema. Que diz: em 3 vilas de Trás-os-Montes realizaram-se feiras com periodicidades, ou seja, com períodos diferentes. Uma de 10 em 10 dias, outra de 12 em 12 dias e ainda outra de 15 em 15 dias. No dia 1 de setembro houve feira nas 3 vilas. De quanto em quanto tempo voltará a haver a feira nas 3 aldeias? Qual a próxima data em que tal situação se repetirá? Então vamos fazer os múltiplos de 10, não é? Que é 0, 10, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Estou a fazer, já errei aqui. 10, 20, 30. Estava a fazer os múltiplos de 5, desculpem. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Agora vamos fazer os múltiplos de 12. Então temos 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 e 120. E agora vamos fazer os múltiplos de 15. Então temos 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150. Ok? Então vamos ver qual é o múltiplo que está aqui em comum. Temos aqui o 60 em todos, ou seja, de 60 em 60 dias. Então, de quanto tempo em quanto tempo voltará a haver feira nas 2 aldeias? De 60 em 60 dias, ou seja, 2 meses. Qual é a data da próxima em que tal situação se repetirá? Se é de 2 em 2 meses, foi no dia 1 de setembro, vai ser no dia 1 de novembro, que é passado exatamente 2 meses. Ok? E dou por concluída aqui a resolução da primeira parte. Vamos passar para a segunda parte.